Homilia diária, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. Olá, minha família de oração. Vamos agora refletir a liturgia de hoje. Mas antes, uma oração. Maria vai à frente. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que eu e minha família somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente, vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Magnifique. A minha alma engrandece ao Senhor, que se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de tua serva. Eis que agora gerações hão de chamar-te de bendita. Ó poderoso, fez por mim maravilhas, é santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é do segundo livro de Samuel. Naquele momento, o recenseamento do povo por Davi é um pecado. É um pecado porque com ele o rei mostra confiar mais nos efetivos humanos do que em Deus. Por isso é que o rei sente remorsos e o profeta Gade anuncia um castigo. Davi, ele pode escolher entre uma das três punições previstas pela lei para quem atraísse a aliança. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 21 a 26. Davi, ele prefere a peste, a guerra, porque um castigo vindo da mão de Deus permite esperar a sua misericórdia divina. De fato, Deus sente compaixão por Jerusalém e poupa exatamente isso. O próprio rei, ele intercede pelo povo inocente, ele assume as suas responsabilidades pelo sucedido. Vemos neste relato a dialética da história da salvação, que tem pecado, castigo, arrependimento e perdão. Vemos também nele a doutrina da retribuição coletiva. A conduta de uma pessoa pode repercutir-se para o bem ou para o mal em toda a sua comunidade. Essa repercussão acentua-se a pessoa em causa tiver responsabilidades em relação à comunidade. Por exemplo, se for rei, foi Davi que pecou, mas o castigo ameaça todo o povo. Já no Evangelho de hoje, de Marcos, depois de apresentar alguns milagres de Jesus, Marcos abre uma nova seção do seu Evangelho para falar de uma série de viagens dentro e fora da Galileia. Ele começa por ir à sua terra, a Nazaré, e em dia de sábado entra na sinagoga. Usa o direito de comentar a escritura na sinagoga, que era reconhecido a qualquer homem adulto. Mas a sua doutrina é diferente das dos outros rabis.
Marcos ele não cita, ao contrário de Lucas, conforme capítulo 4, 17 e seguintes, os versículos de Isaías lido por Jesus. Mas ele registra o espanto de quantos o ouviram. Este espanto era motivo pela origem das palavras pronunciadas por Jesus, pela sabedoria que demonstrava e pelos prodígios que fazia. Tudo parecia estar em contradição com o conhecimento que tinha dele e também da sua família. Mas é nesta contradição que se revela a verdadeira identidade de Jesus. Também os profetas foram muitas e muitas vezes perseguidos por aqueles que tinham maior obrigação de os compreender. A falta de fé dos seus conterrâneos impede de Jesus de fazer entre eles milagres e também prodígios, como tinha feito noutras terras. Meditação. São Marcos apresenta-nos o episódio de Jesus na sinagoga de Nazaré, sublinhando a incredulidade dos seus conterrâneos. Estes conhecimentos realmente vêm a marcar, pois ele é muito conhecido, bem Jesus e a sua família naquele lugar, e não são capazes de se abrir à novidade que Deus coloca diante deles. Jesus devia continuar a ser o que sempre fora. Por isso, não aceitam os seus milagres e nem a sua pregação. Esta tentação pode atingir ainda hoje a comunidade dos discípulos, seja no seu conjunto, seja nas comunidades particulares. Se Jesus, pelo seu Espírito, surpreende com novas iniciativas, facilmente se levantam oposições, porque se pensa que tudo deve continuar como sempre foi. E assim se impede o Senhor de realizar todos os prodígios que pode e quer fazer entre nós. As palavras e ações proféticas de Jesus desencadeiam uma oposição violenta da parte dos nazarenos. Jesus, como israelita, conhecedor da história do seu povo, não se espanta e severamente afirma: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Também os discípulos de Jesus se encontram numa situação parecida com a de Jesus, sendo discípulos, julgam saber tudo sobre ele. É por isso que as nossas comunidades cristãs, tantas e tantas vezes, já quase não escutam a sua palavra, sabem-a de cor, já não lhe causa espanto, já não os interpela, mas se interpela, arranjam 1001 desculpas para não se moverem, não se renovarem. Quantas e quantas vezes também nos nossos dias as vozes proféticas são silenciadas. A fé verdadeira leva a reconhecer que Jesus é o enviado de Deus, que traz toda a novidade e revela toda a criatividade de Deus. Por isso, Ele pode surpreender-nos a cada instante, a cada momento, para coisas novas, graças à sabedoria e ao poder do Pai. A história da igreja é bem elucidativa de tudo isto. Na primeira leitura, Deus sugere a Davi um recenseamento. O primeiro livro das Crônicas atribui essa ideia a Satanás. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Na verdade, estamos perante uma leitura teológica. Satanás não é mais do que um instrumento nas mãos de Deus, conforme está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 6, por meio do qual põe à prova a fé dos seus. Deus, ele julga obedecer a sua sugestão vinda de fora dele. Na verdade, ele apenas obedece à sua sede de poder que o leva a tentar controlar o povo. Esquece que não é o dono, mas apenas o administrador do povo de Deus. Para Davi, como para os nazarenos, a questão está exatamente em deixar-se conduzir pela palavra de Deus, sem querer saber mais ou julgar se os filhos de um carpinteiro se pode ou não manifestar a sabedoria de Deus. As nossas constituições,
ao tratarem da nossa participação da missão da igreja, afirmam como todo o carisma na igreja, o nosso carisma profético coloca-nos a serviço da missão salvífica do povo de Deus no mundo de hoje. Como filhos, nós devemos ser também nós, no meio dos homens do nosso tempo, profetas do amor e servidores da reconciliação, testemunhas proféticas pela mística, mas também pela política, isto é, pela vivência da nossa espiritualidade e pelas nossas iniciativas, colaborando para o advento de um mundo mais humano e também mais justo, especialmente trabalhando pelos pequenininhos, pelos humildes, pelos pobres e empenhando-se totalmente ao serviço do reino. Naturalmente, tudo isso pode trazer incompreensões e mesmo oposições, mas há de avançar, tendo os olhos em Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Oração. Ó Senhor, suscita em mim a atitude da verdadeira fé. Perdoe o meu orgulho, os meus preconceitos, que me impede tantas e tantas vezes de reconhecer a tua ação à minha volta. Pretendo controlar os acontecimentos e escandalizando-me quando as coisas não correm conforme as minhas previsões. Muitas vezes penso que está longe, que não me escutas, mas sou eu que ando realmente afastado de ti e surdo às tuas palavras, ó Pai. Por isso, não podes fazer prodígios em meu favor. Não podes perdoar-me porque não reconheço o meu pecado. Vem, Pai, vem, Senhor, vem em meu auxílio. Eu sei que estás perto, que me queres surpreender com as tuas palavras e com as tuas iniciativas maravilhosas, que me encontres atento e também disponível. Amém. Contemplação. Jesus veio à terra para curar, para consolar os que sofrem. O velho Simeão saudou-me no templo com a consolação de Israel. O nosso Senhor aplica a si mesmo, no seu discurso de Nazaré, esta passagem do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso me marcou com a sua unção, enviou-me a evangelizar os pobres, a curar os que têm coração partido, anunciar a libertação aos cativos, dar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e publicar o ano da misericórdia do Salvador e do dia da retribuição. E hoje, diz o Salvador, fechando o volume, realize-se passagens do Evangelho que acabais de escutar. Lucas capítulo 4, versículo 16. Que vinha fazer ao mundo, se não trazer uma consolação maior ainda que a sua infelicidade. Consolar os que sofrem era o fim da sua vida. Era por isso que multiplicava os seus encorajamentos, os seus milagres, os seus benefícios. Foi pela nossa consolação que sofreu, que morreu e que instituiu a sua igreja com seus sacramentos. A ação de hoje, meu irmão, minha irmã, vamos repetir frequentemente e vamos viver a palavra hoje. Exatamente isso. Está em Marcos capítulo 6, versículo 6, que diz: estava admirado com a falta de fé daquela gente. Repito, estava admirado com a falta de fé daquela gente. Saúde e paz e que Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você.